ali a papelaria amarelinha, que dá acesso a Feirinha, Colina, Centro, que tem um grande colégio, Margarês de Lacerda, que realmente recebe quase 2.400 alunos, e muitos realmente perderam a vida por falta de um semáforo no trevo daquele. A gente tem um corredor de transporte no Clima Bom, gente, que faz Clima Bom em Rosando Collor, que tem uma bifurcação em T, que precisa de um semáforo, precisa desapropriar algumas casas que foram invadidas nas áreas verdes municipal, para que realmente aumente as curvas, para realmente dar visualidade para o motorista, porque o motorista realmente não tem a visão de vagalume, não. É preciso que realmente se faça isso aí. É outra coisa também, eu vejo olhando nessa cidade, Tássio, que os pontos de ônibus, muito não tem proteção para o usuário. Não tem cobertura, não tem nada, o povo fica na chuva fica no sol, fica debaixo dos pés de árvore, na marquise de padaria e outros. E realmente a gente vê uma grande dificuldade. Outra coisa também, sobre as lombadas da nossa cidade, muitas vezes a gente não vê sinalização nenhuma na parte das lombadas. Motorista, coitados, que muitas vezes quando risca em cima das lombadas, e muitas vezes perde até o automóvel porque se quebram, porque não tem sinalização. Eu chego naquela área do Vegel, no Duque Estrada, faz até raiva você entrar com o seu carro no lugar daquele, porque existem muitas lombadas e nenhuma são sinalizadas. E é preciso que realmente reveja a situação dos transportes. Eu vejo pessoas de passar 1 hora num ponto, esperando o maldito de um ônibus, quando ele vem, já vem superlotado. Já está nos 2 minutos complementares. E outra coisa que eu quero dizer aos senhores, as empresas têm que parar com esse negócio de ganância. As empresas elas têm que rodar misturadas. Não adianta São Francisco querer tomar conta do Clima Bom, cidade universitária e a Real, Alagoas, não poder entrar na sua região. Porque quem sofre é a população, é o usuário que paga uma passagem mais cara do país, para pegar um ônibus superlotado, para beneficiar muitas vezes empresário que não olha para as famílias carentes. Joca, você já utilizou o tempo todo aí, viu, Joca? Chama já os 2 próximos, que já fica aqui aguardando. Tá. Os 2 próximos é o Ibson Ribeiro Lopes e Erivaldo Paulino da Silva. O Ibson. Cinco minutos, tá, Ibson? Bom dia a todos e a todas. Estou aqui falando em nome do DCE da UFAL e gostaria de colocar aqui algumas coisas. Em primeiro lugar, falar sobre a licitação, que é um momento aqui muito importante, de fato, para a gente e reflete uma luta, na verdade, da juventude de Maceió, da população de Maceió de muitos anos. E certamente é um reflexo das jornadas de junho de 2013, que colocaram muitos estudantes, muitos trabalhadores nas ruas de Maceió reivindicando solução para a crise urbana da nossa cidade e do nosso país. Então, a gente encarar essa situação hoje da licitação estar em vista para a população, estar colocada para discussão, é, em primeiro lugar, reconhecer que isso é uma vitória de todos nós e que é fruto, sim, da mobilização da juventude, fruto, sim, da mobilização dos trabalhadores. Agora, em segundo lugar, é preciso a gente reconhecer que, de fato, é completamente insuficiente se a gente se detém na discussão do transporte público apenas na licitação. E uma série de outros temas necessariamente tem de vir à tona quando a gente vem discutir o transporte público na nossa cidade, quando a gente vem discutir a situação dos ônibus, enfim. A primeira delas é a reivindicação também histórica da juventude de Maceió, da juventude do país inteiro, que envolve o passe livre estudantil para toda a juventude. Essa é uma reivindicação que tem que ser colocada num espaço como esse, tem que seguir sendo debatida, porque, de fato, não é possível a gente continuar tendo uma situação de transporte em que cada jovem de Maceió paga R$ 2,30 para se locomover, para ir para seu local de estudo, seu lazer, quando a gente tem um orçamento da família tão baixo como é aqui na cidade de Maceió, tão precário. E, enfim, são os pais, os trabalhadores, pais de família que têm que arcar com essa situação. E por isso a gente tem que reafirmar constantemente isso e colocar na discussão como essa, a discussão do passe livre estudantil e para também os desempregados. Mais do que isso, desde o ano passado a gente vem fazendo também uma discussão, para além do passe livre, a respeito da tarifa zero, que é um tema que também tem que ser colocado aqui,
que é viável, que várias discussões estão sendo feitas, inclusive com a prefeitura também nesse momento, com vários representantes da sociedade, com o movimento bicicletada, para envolver toda a população com outra forma de enxergar o transporte público, com outra forma de se relacionar com o transporte público na cidade. É claro que essas propostas são apresentadas muitas vezes como inviáveis, são apresentadas muitas vezes como impossíveis. Mas lembrando novamente de junho de 2013, também era inviável dizer que era colocado que era inviável congelar a tarifa do transporte. Dizia que manter a passagem de 2,30, dizia-se, né, que era inviável. E nós provamos que não era inviável, não houve um colapso do transporte público na cidade de Maceió. Pelo contrário, né, vivemos um colapso, na verdade. Mas que foi possível congelar essa tarifa e que é possível, sim, a gente conseguir essa tarifa zero, conseguir o passe livre para os estudantes. A começar, é claro, para a gente poder fazer esse debate, abrindo as planilhas dos preços, dos custos, de quanto ganha, de quanto arrecada os empresários de Maceió. Isso também é muito importante. Por fim, outra discussão que tem que ser travada aqui também, que tem que ser colocada e toda a população tem que participar, diz respeito a como é gerido o transporte público na cidade. Assim como não basta, como nós falamos, somente a licitação e queremos o passe livre, queremos a tarifa zero, também não dá para manter o transporte público na cidade de Maceió na mão da Transpal. Porque o nome já é autoevidente. Se falamos em público, se a gente fala que transporte é direito público, esse direito tem que estar sob controle da população, ele não pode ser encarado como uma mercadoria. Nesse sentido, é preciso também defender a municipalização do transporte público na cidade de Maceió e retirar o controle do transporte das mãos da Transpal. Porque hoje a Transpal tem tanto a Câmara de Vereadores quanto a Prefeitura de Maceió em uma bandeja. A Prefeitura hoje coloca que é contrário ao aumento e que resiste e fala que 2,30 deve ser mantido o valor e não deve ser reajustada essa tarifa para mais do que ela é hoje. Mas há 10 anos atrás, passaram-se 10 anos, na verdade, que a Prefeitura, sinceramente, dizia todo ano, não vamos aumentar a passagem, a Prefeitura é contra, e a Transpal sempre conseguia aumentar o valor da tarifa e reajustar a tarifa na cidade de Maceió. Então, nós queríamos aqui reafirmar, cada estudante aqui presente, cada jovem aqui presente, cada trabalhador, cada representante da associação de moradores, a voltar às ruas para impedir mais esse reajuste que está sendo anunciado e para lutar pela municipalização do transporte na cidade, pelo passe livre dos estudantes e pela tarifa zero. Essa é a grande nossa tarefa aqui. Indo às ruas, nós garantimos que essa audiência estivesse acontecendo hoje, que essa licitação estivesse acontecendo, e precisamos voltar às ruas para garantir todos esses direitos que são nossos e conseguir muito mais. Porque, como eu já falei aqui, o transporte público é um direito, não uma mercadoria. Nós não podemos mais encarar o transporte público como uma mercadoria e que, se for preciso atacar os lucros dos empresários, temos que atacar o lucro dos empresários. Porque ou é o lucro dos empresários, ou é o valor, o dinheiro que é extraído do bolso de cada trabalhador, de cada jovem na nossa cidade. Uma dessas coisas tem que ceder, e são os empresários que terão que ceder aqui hoje. Encerrando. Para além disso, eu coloco aqui também o repúdio do DCE, o repúdio dos estudantes, a essa proposta de um ônibus executivo na cidade, custando R$ 4,60, se foi bem que eu entendi, com um executivo, com ar-condicionado e com Wi-Fi. Isso é uma segregação completa, é uma ideia de separar a população entre quem pode pagar e quem não pode pagar, isso é um absurdo. Se vai colocar ar-condicionado, se coloca em todos os ônibus. Encerrou. Essa proposta da internet é ridícula. Porque com R$ 4,60 para ir e voltar, você paga um plano de Wi-Fi, qualquer pessoa aqui. Então isso aqui não pode ser encarado com seriedade. O próximo inscrito, por favor, Erivaldo Paulino da Silva. Atenção, antes de iniciar, por gentileza, senhor Ramilson Cruz de França, que será o próximo depois do senhor Erivaldo. Companheiros, primeiro do que tudo, um bom dia para todos. Em nome de todos, eu desejo um bom dia. Quer dizer o seguinte, companheiro, que nós não podemos admitir que o rapaz que veio representar as lideranças comunitárias, foi uma equipe que aconteceu, porque não representa nenhuma comunidade, só a dele. Porque na minha comunidade ele sabe onde que fica a minha associação. Segundo, eu quero dizer ao senhor o seguinte, que nós não podemos aceitar essa divisória de passagem de ônibus para bom e para ruim, porque a população, todo mundo é igual. Eu quero dizer aos senhores também que, se isso acontecer, botar ônibus opcional, que é uma proposta das antigas, de gestões passadas, que até agora não tem um projeto novo, estão tudo copiando o que já estão guardados lá há muitos anos. Isso não pode acontecer, tem que ter ideia nova e projeto novo. Se isso acontecer aumento de passagem, nós vamos para a rua para que isso não aconteça. Ou a passagem permanece R$ 2,30 para todos, ou ao contrário, se aumentar 1 centavo, nós vamos tomar nossas providências como contribuinte. E outra coisa, nós não viemos aqui para opinar não, aqui nós viemos cobrar favores desses caras que estão devendo, porque eles foram constituídos através do nosso voto e através deles que representam a nossa comunidade. Então isso aqui nós não viemos opinar, nós viemos cobrar.
porque em Alagoas, especialmente Maceió, é a passagem mais cara que tem no estado de Alagoas. E eu quero dizer também que o representante, qual se encontra aqui do grupo EJS, não importa a empresa que ganhe, quando eles virem para aqui, para Maceió, a empresa ganhadora, Tássio Melo. Se ligue muito nisso, que os ônibus, eles têm o costume de mandar ônibus carroçado para cá. Pinta ônibus, bota piso novo, acabar diz para a população que chegou ônibus novo. Confira sempre os números do chassi de ônibus, porque isso não pode acontecer. Então, por esse motivo, quero agradecer a vocês e porque vocês tenham um bom dia e muito obrigado. Bom dia a todos. Eu me chamo Ramilson, conhecido como Cocoricó, sou presidente dos mototaxistas de Maceió, Alagoas. Superintendente Tássio, quero falar para Vossa Senhoria e a todos que aqui se fazem presentes que os mototaxistas hoje representam uma classe, de fato, realmente em nosso complexo, em Maceió principalmente. Eu que faço parte do lote 5, que é Benedito Bentes, venho aqui com a presença de todos os vereadores, que através do Galba Neto e Wilson Júnior entraram com a propositura da legalização por região, ou seja, no Benedito Bentes. Como eu estava presente, por que não os mototaxistas no Benedito Bentes não sermos alimentadores do transporte? Porque lá são 33 conjuntos, 19 grotas e 4 assentamentos. Os ônibus não descem nas grotas, os ônibus não vão nas periferias, como o próprio propositor falou na Câmara, que somos nós que levamos chuva, sol, serenos, levando um passageiro naqueles lugares que eram rejeitados perante os taxistas. Eu que represento a classe dos mototaxistas em Maceió, em Benedito Bentes, eu tenho que brigar por nós, que o Tássio, por que não colocar nós no Benedito Bentes como alimentadores, levando das localidades para o próprio terminal, legalizando a classe. Porque hoje nós somos, na verdade, em toda Maceió, quase 7.000 profissionais. No Benedito Bentes, há 6 anos viemos lutando e brigando. Na gestão passada, perseguido e preso. Mas nessa gestão, havendo diálogo, não foi mexido com nenhuma das nossas classes. E eu peço ao Tássio que coloque nesse novo projeto, nessa nova licitação, por que não os mototáxis como o alimentador? Aqueles que pegam nas comunidades e levam até o terminal. Nós que trabalhamos hoje, acredito aqui estudantes, profissionais, em todas as áreas, nós estamos de fato e de direito em toda a Maceió, em especial Benedito Bentes, porque estamos trabalhando em benefício daquela comunidade que hoje cada vez mais está crescendo, tanto é que já fui chamado para o novo conjunto que vai ser entregue, o Aprígio Vilela, para já colocar lá mototaxista, porque são pessoas carentes. 2 minutos. Então, Tássio, eu peço a você que faça um projeto com a sua equipe para que coloque os mototaxistas de fato e de direito no transporte de Maceió, porque não tem como mais não deixar de fora esta classe que é realmente vista por toda a comunidade. Muito obrigado. Antes de chamar os 2 próximos, eu quero registrar aqui a presença da equipe médica e enfermagem da Secretaria de Saúde. E temos aqui também a disponibilidade de um técnico de Libras, caso seja necessário. Intérprete de Libras, perdão. Nós não conseguimos decifrar o nome da pessoa, então, o sobrenome dela é Vieira de Oliveira.
Gilmara M.F. Lima. E o próximo é o Golbert L. Lessa. Obrigada. Bom dia, gente. Em primeiro lugar, eu estou aqui para falar sobre o transporte também, viu, gente? Eu também sou uma das usuárias, certo? Então, se a gente vai no ônibus, a gente paga R$ 2,30 por passagem. Então, gente, se todos pagassem, a gente não pagava menos, não? Não acha que pagava menos? Agora, esse negócio de ar-condicionado, disso e daquilo, eu não aceito, não. Eu não aceito, não. Por que eu não aceito? Porque nós todos, quando vamos votar, votamos com o mesmo papel e com a mesma caneta. Certo? É na mesma máquina que a gente usa. E por que na hora de se viajar, na hora de se trabalhar, na hora de se ir para uma escola, para um médico, tem que ter uma descrição? Por quê? Me diga. Qual é o impedimento? Hein? Então, é isso que eu quero saber. Então, a passagem por R$ 2,30 já está bem paga, gente. Muito paga. Então, esse nome, o ônibus é público. É público, não. Por quê? Porque vai eu com 5 crianças. Chego lá, ocupo 5 lugares. E aí, eu fico em pé, pagando quanto a mãe só pagou uma passagem, gente. Que é isso? Isso não pode existir. Certo? Outra, o mototaxista, eu dou razão para ele também. Porque um ônibus não entra aqui. Entra um carro para FITS, do médico, do doutor, do fulano, do ciclano. Mas não entra um ônibus dali da São Francisco para sair aqui na Lux, para pegar os passageiros daqui. Por quê? E qual é o bicho que tem? Um taxista não quer entrar. Onde mora? No Sotanópolis, no negócio do Rafael. Ai. Onde é que o senhor mora, moço? Na Brejal. E que diferença faz? Me diga. Agora, um mototaxista também tem que ter o preço dele. Porque se ele gastar também, a gente vai pagar 5, 10, 12... Não, tem que ter um preço. Certo? Aí eu vou por tanto para Tacanto, mas Tacanto é tanto. Não é isso, gente? Então, vamos dar prioridade a todos. Não é só a um só, não. É a todos. Esse ônibus daqui, da Salvador Lira, por quê? Não já sentiam desce tanto Benedito, Gustavo, Estáquio, Rosane. E por que aqui não pode descer um desses? O que é que impede? Não precisava nem abrir mais firma, nem firma, nem firma. Só bastava dividir os que já tem. Mas não sabe dividir. Então, o meu tempo só é esse. Então, é isso que eu quero saber. Porque eu sou usuária e faço o que nem o moço falou. De R$ 2,30 eu ainda pago. Mas mais eu faço um barraco. Eu armo um barraco. Mais de R$ 2,30 eu armo um barraco. Na prefeitura, na estrada, aonde for preciso. Certo? E obrigado pela oportunidade que me deram. E tantas reuniões tem aí, me chame, como eu venho. Eu nunca tive medo de falar, e por que eu vou ter agora? Então, obrigado por a oportunidade e um bom dia. Ok. Próximo, Gilmara. Próximo inscrito. Gilmara. Não está, então passando para o próximo. Bom dia, pessoal. Eu queria inicialmente dizer da minha alegria de encontrar tantas lideranças da sociedade civil, movimento estudantil, movimento comunitário, movimento sindical, outros movimentos como bicicletada e pessoas interessadas no tema. Quero dizer também que a história recente da Prefeitura de Maceió foi uma história de autoritarismo e falta de transparência. E esta audiência pública é um marco, mas um marco que tem muito mais relação com as jornadas de julho do que com o próprio interesse dos poderes públicos. Eu quero focar a minha fala na questão do gargalo essencial, que é o transporte público hoje em Maceió,
para o desenvolvimento da cidade. O gargalo é de tal ordem que Maceió está impedida de se desenvolver de maneira sustentável e até os princípios básicos da economia do mercado não estão funcionando. Imagine o que se refere à qualidade de vida da população. E de onde vem esse gargalo? Vem do tipo de financiamento que se está baseando o nosso transporte público e do tipo de população trabalhadora e população sofrida e pobre que está sustentando esse sistema. Eu quero fazer um pequeno histórico do problema e depois fazer uma proposta que vai no sentido do projeto da tarifa zero. O nosso histórico do problema em Maceió pode ser resumido no seguinte: a partir dos anos 60, nós tivemos um êxodo rural enorme para a capital, principalmente a partir do desenvolvimento tecnológico da agricultura, e isso se radicalizou nos anos 80 com o Proálcool e depois com a reestruturação produtiva do setor canavieiro nos anos 90. Entre 96 e 2000, houve o fechamento na agricultura canavieira de 140 mil postos de trabalho. Essas pessoas, esses postos de trabalho representam mais de 400 mil pessoas dependentes desses postos de trabalho. E essas pessoas migraram para a Grande Maceió, para as várias cidades da Grande Maceió e principalmente para a capital. Isso teve um impacto muito importante no transporte. Uma porcentagem muito grande dessas pessoas se somou aos antigos pobres da cidade e são a base de sustentação dos nossos passageiros. São a base de sustentação financeira do nosso sistema. E quanto ganham essas pessoas? 60% delas sequer trabalham. É 10% a mais essa taxa do que a taxa média brasileira. Pessoas com idade de trabalhar que sequer procuram trabalho porque sabem que não vão encontrar. 60% desses passageiros não trabalham. Os outros 40%, né, têm renda de entre 1 e 2 salários mínimos. E, portanto, o transporte pesa radicalmente no seu cálculo econômico para viver. Essas pessoas estão andando a pé, estão andando de bicicleta sem ciclovias, estão andando da maneira mais precária possível e perdendo uma quantidade de oportunidades na vida impressionante. O que significa isso para a cidade? O foco no ônibus, nesse sistema de financiamento insustentável, está fazendo que ocorra a precarização. As empresas não são capazes de sustentabilidade econômica, porque o seu público não pode pagar. Isso faz com que o poder público seja leniente e flexível demais na fiscalização e as empresas acabam entrando num processo de precarização para se manter, que gera o problema da evasão dos passageiros e um círculo vicioso que se reproduz. Portanto, qual é o grande erro e o gargalo? É o fato de que o sistema foca a sua base financeira nos pobres, numa cidade que é muito mais pobre do que várias outras capitais do Brasil e do mundo. Se tivéssemos uma população operária clássica, formal, nós tínhamos a situação mais ou menos resolvida. O problema é que a nossa população é pobre, a nossa população é desempregada. No passado, vou concluindo, os bairros periféricos, os bairros populares eram muito próximos do centro. Então, o problema do transporte por ônibus era resolvido através da proximidade. Na contemporaneidade, nos últimos 15 anos, isso se mudou completamente. E, portanto, o sistema é inviável como está. Os custos de oportunidade, no que se refere a trânsito, atrasos, diminuição da energia da força de trabalho, dificuldade de conexões econômicas outras, tudo isso somado deve dar bilhões e bilhões para Maceió e simplesmente inviabiliza o desenvolvimento econômico, o aumento da produtividade da economia maceioense. A única maneira de resolvermos o problema é através dos princípios do tarifa zero, do projeto Tarifa Zero, ou seja, que outros setores da população paguem, sustentem o sistema, porque os pobres de Maceió não são ainda capazes de fazê-lo. Era isso que eu tinha a dizer. Obrigado, pessoal. Ok. Próximo inscrito. Próximo inscrito. Os dois próximos inscritos, Heloísa Helena e Everton Amorim de Oliveira. Antes deles falarem, registrando aqui a presença do Elcio.
Ele é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários. E lembrando a todos, o tempo é 5 minutos, tá? Não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema, não. Eu só falo quando os covardes calam. Senão eu não falo muito, não. Bom, primeiro eu quero... eu só gostaria de... como eu estou na militância política há muito tempo, e eu sou vereadora também, e como aqui foi dito que os vereadores e toda generalização ela é perversa e desonesta intelectualmente. Então, como disse que os vereadores comem na bandeja dos empresários, eu quero dizer que eu não. Se algum vagabundo come, se algum vagabundo vereador come na bandeja dos empresários, favor que seja dito o nome. Eu não. Então, voltemos ao debate técnico, como ele deve ser feito, né? Bom, primeiro eu quero saudar a todas as participantes e participantes dessa audiência, é muito importante essa audiência pública. Por uma questão de honestidade intelectual, nós temos que dizer que as mobilizações sociais, as manifestações, elas são essenciais, foram muito importantes para o Brasil, mas é importante também ser dito que esse processo de licitação, ele foi iniciado especialmente pela participação de uma grande mulher, a doutora Fernanda Moreira, além de extremamente competente, corajosa, representando o Ministério Público, e se não fosse ela que começou a fazer esse trabalho, e muitos de nós também, mas sem a dimensão que ela o fez, antes de qualquer manifestação de rua, antes de qualquer pressão popular, e ela estava com toda a firmeza e competência que as instâncias de decisão política efetivamente têm que ter. Primeiro, sobre a questão da tarifa, né? Eu sei que a gente não está discutindo aqui transporte público, nós estamos discutindo transporte coletivo. Não existe transporte público, não existe. Nós estamos discutindo transporte coletivo, infelizmente, porque eu defendo uma modalidade de gestão pública semelhante, não totalmente, porque a saúde é a mesma coisa. Não dá nem para fazer a comparação. A saúde, quando a gente diz saúde pública, ela não é pública, porque 70% dela é contratada, conveniada, contratualizada com o setor privado. E a gente tem uma legislação avançadíssima, a melhor do mundo. Então, eu digo isso com pesar, porque eu defendo que a gestão pública ela seja com eficácia, eficiência, resolutividade, de boa qualidade e pública. Mas, infelizmente, né, não ainda é o momento de discutir essa questão. Em relação ao transporte coletivo, eu continuo discutindo e propondo, já o fiz em requerimento, né, eu sei todo o interesse que o secretário de Planejamento tem, até porque o fez em relação ao PPA das audiências públicas, mas eu continuo defendendo que a Conferência de Mobilidade Urbana ela seja feita, porque não é só a Conferência das Cidades, onde a mobilidade urbana é um dos temas. Aqui são poucos que objetivamente usam transporte coletivo e estão aqui, porque tem gente que está trabalhando, não pode estar aqui, num dia de semana, que é um dia de trabalho. As conferências setoriais nas 8 regiões administrativas da cidade de Maceió, sexta, sábado e domingo, ela realmente constitui um fórum legítimo e democrático para que as pessoas que estão nos bairros possam participar dessa discussão relacionada a corredor de transporte, terminal de transbordo, terminal de ônibus, pontos de ônibus que são caóticos, absolutamente caóticos. Nós, na Câmara, fizemos a nossa parte em aumentar o recurso disponibilizado para o transporte, aumentamos em relação a corredores de ônibus, terminais, pontos de ônibus, para tentar viabilizar a melhoria dessa infraestrutura que é necessária para o setor. Concluindo, em relação ao passe livre, olha, eu sou professora da Universidade de Planejamento de Serviços Públicos. Portanto, eu quero deixar absolutamente claro que a proposta de passe livre e até tarifa zero,
A proposta de passe livre que eu apresentei o projeto em relação a desempregados, estudantes, o vereador Galba também, estudantes, usuários de drogas psicotrópicas e substâncias psicoativas em tratamento e pacientes de câncer, como eu apresentei, eu quero dizer tecnicamente que é absolutamente viável. Farsa técnica e fraude política é dizer que não pode ter. Pode sim. Os mecanismos de compensação financeira se pode discutir, já que o setor não é público, infelizmente. Quem quiser discutir a redução da carga tributária junto com o governo federal, porque a estrutura é lá para ser discutida isso, governo federal e Congresso Nacional, porque toda vez que reduz a carga tributária, tem que mostrar de onde é que vem o resto do dinheiro, não tem carga de Casa da Moeda para rodar, não, o dinheiro. Então, quando reduz a carga tributária, reduz os recursos da arrecadação para outras áreas que são áreas essencialmente importantes. Então, o que tem que reduzir é a faixa de lucro do setor empresarial. Se todos estão em crise, ninguém opera num setor empresarialmente, numa sociedade capitalista, se não der lucro. Dá lucro. Se dá mais ou dá menos, é algo que tem que ser discutido. Então, o percentual em relação ao passe livre, eu acho que tecnicamente é viável e financeiramente, eu volto a repetir, é absolutamente viável. E uma outra questão que eu entendo que deve ser incluída são as cláusulas sociais relacionadas aos trabalhadores do setor. Todas as vezes que é para discutir aumento da tarifa, começa pobre brigando contra pobre. É pobre motorista de ônibus e cobrador contra pobre usuário. Aí o usuário esculhamba o motorista de ônibus porque ele fica sufocado, desesperado, com um trânsito caótico, aí não abre a porta, desenvolve lesões gravíssimas, lesões de esforço repetitivo, problemas gravíssimos cardiovasculares, problemas auditivos, problemas gravíssimos. Então, as cláusulas sociais, incluindo o percentual estabelecido do fundo para o aumento dos trabalhadores, tem que ser estabelecido para evitar essa polêmica de jogar trabalhador dessa área contra o usuário. Porque é um que não quer aumento, óbvio que não quer aumento, porque a tarifa é cara, absolutamente cara diante do serviço e dos orçamentos domésticos, e os trabalhadores desesperados porque acham que só pode ter o aumento se aumentar a tarifa. Então, esses mecanismos de cláusulas sociais e percentual estabelecido na faixa de lucro para o pagamento dos trabalhadores do setor tem que realmente ser incluído para evitar isso. Portanto, saudar a todas e todos. Obrigada. Só lembrando que a pessoa escrita cedeu o espaço do tempo dela para que a Heloísa continuasse aqui, tá? Então parou aqui em 7h53, então foi cedido 2 minutos para ela mais. Só deixando bem claro para que não haja problema depois. Os dois próximos, Gilmar Silva e Jeane Maria Ferreira. A Jeane Maria Ferreira se encontra? Vou passar para o próximo, então. Jonathan Guedes dos Santos. Jeane? Bom dia a todos. Eu não vou ser redundante diante do que já foi exposto aqui. Eu sou o representante da comunidade do Ouro Preto. Falta de ônibus, todo mundo sabe, em todo canto, tá? Falei até já com o Plínio e o Jorginho, desculpe, o Plínio e o Jorginho, para que tenham algumas readequações de ponto de ônibus, faixa de pedestre, lombada eletrônica, semáforo, isso que todo mundo sabe. Foi exposto aqui, logo no início, tá? Essas faixas exclusivas para ônibus, certo? Faixa exclusiva para ônibus, para aumentar a velocidade do transporte público, que está hoje em dia em 14 km por hora. Então, a minha sugestão é também, para que se aumente, tem 2 pontos que eu acho que também são gargalos. Nos momentos de pico, de manhã e à noite, colocar guardas de trânsito da SMTT nos principais pontos. De que forma?
é uma questão só de educação do motorista. Educação do motorista. Vocês sabem muito bem que quando o sinal, tem aqueles que são temporários assim, e quando chega no amarelo, qual é o costume, qual é a educação que se tem? Não vou aproveitar para passar. Não dá, fica engasgado no cruzamento e nós, usuários de ônibus, tivemos que ficar esperando e isso atrasa muito. Então, são os cruzamentos principais que tem o gargalo obstruído por motoristas que querem aproveitar o sinal amarelo para poder passar. Então, teria que ser uma campanha, amarelou, parou. Porque quando começar, para, minha gente, para, que é para dar sinal, para dar fluxo para os outros. Isso movimenta. Outra coisa é no centro da cidade. O centro da cidade, infelizmente eu sei, é uma questão que até a Luísa estava falando, da pobreza. Aqueles ambulantes que ficam nos pontos, na rua do comércio. Os ônibus não estacionam corretamente. Então, a rua já é estreita, o ônibus não estaciona corretamente, porque tem ambulantes vendendo seus produtos, se precisa, tudo bem. Mas, infelizmente, eles têm que ir para outros cantos para poder, os ônibus poderem circular melhor. E isso aumenta o tempo de velocidade, porque eu já fiquei 15 minutos parado na Rua do Comércio, dentro de um coletivo, esperando que o ônibus que estava na minha frente pudesse subir as pessoas, certo? Então, são esses dois pontos que eu tenho para dizer. Primeiro, aumentar os guardas de trânsito nesse pico, para que, eu acho que o slogan seria amarelou, parou, para que as pessoas não fechem os cruzamentos e tirar os ambulantes, infelizmente, minha gente. Eu sei que eles precisam vender, mas também atrapalha os outros para que esse sistema rápido de trânsito dê certo. Porque não adianta a gente ter essas linhas azuis hoje e ficar engasgado no centro da cidade por conta, infelizmente, das pessoas que estão precisando. Muito obrigado e tenham um bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Sou estudante, estou aqui nessa manhã para reivindicar também sobre segurança, né, nos ônibus, que falta para nós estudantes e para a população em peso, né? Eu moro aqui na comunidade Jacintinho, lá nas Piabas, e também quero reivindicar ônibus para aquela comunidade, que só existe um Piabas. Passa de hora em hora o ônibus ali naquele local. Ponta Verde não tem. Antes tinha o Cruz das Almas Ponta Verde, depois que mudou o trânsito naquela região, tiraram o ônibus. E também no Jacintinho, né, que aqueles... a gente sabe que aquelas pessoas precisam trabalhar, como o amigo anteriormente falou. Os ambulantes ali naquela feirinha do Jacintinho, aquele trânsito ali é caótico. Você, para andar até de pé ali pelas calçadas, não consegue, porque é muito ambulantes. Tira, né, a passagem dos ônibus, pedestre, ciclista, mototaxista, enfim. Estou aqui nessa manhã para reivindicar por várias coisas, que muita gente não tem coragem de aparecer, né? Mostrar a cara, vou não, fica com medo. Mas eu estou aqui nesta manhã para pedir para todos, não só estudantes, mas para todos. E que o preço venha a ser congelado também. E eu acho assim, que você pagar R$ 2,30 do Benedito para o mercado, vale a pena. Mas você às vezes está aqui no Jacintinho, vai no posto, paga R$ 2,30. Devia ser assim, o valor, você vai para tal canto, ser tanto, né? Para tal canto, tanto. Mas R$ 2,30. Se você vem do Benedito para o mercado, vale a pena. Mas às vezes você está aqui nas Piabas, se eu pegar o ônibus lá no terminal, eu moro no Conjunto Verde Vale, para a feirinha do Jacintinho, pago R$ 2,30 se eu quiser sair. E só tem um ônibus, Piaba, Jacintinho. Eu reivindico isso, botar mais ônibus lá na minha comunidade. E a todas que precisam. É o que eu agradeço nesta manhã. Os próximos são Jonathan Guedes dos Santos e Fernando Antônio. O senhor é o? Fernando Antônio. Jonathan Guedes dos Santos se encontra?
Não? Então a palavra vai para o Fernando Antônio. E o próximo, Aguinaldo José Almeida. Bom dia a todos e a todas. Sou Fernando Dória, sou militante do Movimento Popular. Represento aqui no Estado a Confederação Nacional de Associações de Moradores do Brasil, a CONAM-BR. Então, novo secretário Tássio, qual é o projeto e qual a proposta de execução de infraestrutura do município de Maceió? Certo? Qual o projeto de investimento durante 4 anos e se esse projeto está contemplado no orçamento municipal? Quanto o governo municipal tem para investir nos corredores de transporte, em ciclovias, em ciclofaixas, em passarelas? Qual a proposta que o município tem sobre a tarifa social? Porque se fala tanto na tarifa zero para o estudante, mas a gente também tem que discutir uma tarifa social onde a sociedade possa pagar. Porque a tarifa é cara e a sociedade não pode pagar essa tarifa. Certo? Sobre a questão da implementação da calçada legal. Existe lei, vereadores, aqui no nosso município, sobre a calçada legal, sobre o Código de Infraestrutura, sobre o Código de Edificação, sobre o Código de Urbanismo. Porque se não implementa essas leis, para que realmente possa funcionar os corredores de transporte e o transporte público aqui no nosso município, certo? E solicito, sim, que há 20 anos atrás, a vereadora Heloísa Lena era vice-prefeita de Maceió. E a federação fez um requerimento sobre a Conferência Municipal de Transporte, onde a sociedade, os trabalhadores, a gestão e o próprio gestor discutiam o transporte público e teve grande avanço. Esses abrigos de ônibus que tem aí hoje foi adquirido lá na Conferência de Transporte. A tarifa, que na época era 3 tarifas, tarifa A, tarifa B e tarifa C, a gente conseguiu unificar uma tarifa, certo? Os abrigos de ônibus, aumento de linhas, o número que tem hoje, quando sai é azul, quando volta é vermelho, aquilo foi proposta da sociedade. Então a gente conclama que o município convoque uma conferência municipal de transporte, convocando todos os atores, onde a gente possa discutir o transporte público paralelo com a licitação pública, para que possa caminhar junto a essa discussão. E a sociedade possa realmente propor alternativa para melhoramento e qualidade do sistema de transporte. Um forte abraço e fique com Deus. Aguinaldo José de Almeida, se encontra? Não? Aguinaldo José de Almeida. Não, o cadeirante é o que eu vou chamar agora, é o Eduardo Aprígio. Eduardo Aprígio. Bom dia. Assim, a minha questão é porque, assim, já expliquei a alguns de vocês, assim, por longe, pela Heloísa Helena agora há pouco. Assim, a questão é essa, porque a gente que é cadeirante, já que a maioria são elevadores AA, não consegue subir na calçada. Então, tem que diminuir as baias, entende? Essas baias são muito altas para a gente conseguir subir nelas. Aí, a gente tem que, por exemplo, o Shopping Guatemi mesmo, a gente para no sinal, ou na entrada do Norcom Empresarial, ou no sinal. Aí, a gente fica nesse impasse aí. Os motores ficam nesse impasse aí por isso. Aí a gente fica nessa questão. Elevadores quebrados, muitas vezes a gente encontra, cinto de segurança também. Aí tem que ter isso aí, melhorias, entendeu?
Porque enquanto não tiver melhoria, melhor a gente deixar nesse preço mesmo. E assim, também tem umas coisas em Maceió que o pessoal também tem que ter conscientização, assim. Por exemplo, não sentar naqueles elevadores, porque aqueles elevadores correm risco também, às vezes, de cair. Eu já vi elevadores cair, aqueles elevadores também. Porque, assim, eu não ouvi, assim, ninguém dizer que aqueles elevadores têm segurança. Aqueles elevadores são inseguros, sim, mas, assim, pela técnica, a gente já está há muito tempo, eu já vi um elevador daquele cair já. Eu já vi elevador daquele cair, um hidráulico. Mas a gente conseguiu voltar ao normal e ir embora. Mas, assim, tem que ter muita técnica das empresas, fiscalização de vocês e conscientização da população também. E não sentar ali em cima, porque ali em cima é um risco. Então, ali nós temos muitos riscos e também temos que tomar cuidado. Vocês sabem que Deus diz, não subam as coisas que o homem faz. Que tudo que o homem faz é falho. Concordam? Tudo que o homem faz é falho. Então, se uma pessoa está ali em cima, um elevador daquele cai, é atropelada pelo ônibus. Então, peçam isso para botar a proteção, pelo menos ali, alguns cartazes ali também, porque aquele ali é uma área de risco. E conscientizar os empresários para colocar os cintos de segurança todos os dias à noite, na madrugada. Deixa alguém lá botando. De manhã, está reposto. Os de Maceió. De lá de fora, de dia eles fazem. Mas, assim, fica nesse impasse. Aí a gente não consegue viver direito, assim, essas questões aí. Aí fica essa questão desumana aí pra gente. Valeu. Os próximos a falar, Écio Luiz Ângelo e Cícero dos Santos Bezerra. Cícero dos Santos Bezerra se encontra? Bom dia a todos. Quero saudar todos em nome do Tássio, certo? E saudar também os vereadores, Heloísa Helena, Galba Novaes, Tereza Nelma, a todos que estão presentes, viu? Aos líderes estudantis e também aos líderes de comunitários. Bem, o sindicato aqui reivindica a garantia dos empregos dos cobradores, já que aqui na Ortoga, o custo da empresa, quando ele faz esse contrato, já está embutido também esse posto de serviço dos cobradores. Também garantir a manutenção dos empregos atuais, caso entre novas empresas, e a convenção do contrato de trabalho, que seja garantida. E a preferência da contratação de mão de obra local. Bem, com relação à tarifa zero, somos a favor. Somos a favor, não somos contra a nenhuma gratuidade. Logicamente, se dependesse de mim, tudo seria de graça. Transporte, educação, saúde, tudo. Olhando que o trem custa 50 centavos. Claro que existe o subsídio do governo federal. O transporte não é público, como diz a Luiz Helena, é verdade. É coletivo, certo? Mas eu acredito que a prefeitura agora vai gerenciar a receita e com certeza vai estar a par desse lucro dos empresários. Então eu acredito, eu torço para que dê certo, tenho que ter o pensamento positivo. Com relação de pobres lutando, brigando com pobres, motoristas, rodoviários, bem,
jamais os rodoviários será usado para se aumentar a tarifa. Não vai. Jamais. Nunca admiti esse tipo de coisa. Todas as nossas reuniões, a Prefeitura está presente, o Ministério Público do Trabalho está presente quando é reajuste salarial. Logicamente que todos aqui têm salários, pais de aluno têm salários, e eles querem reposição no salário deles e querem mais ganhos reais. E isso nós sempre vamos lutar e nós sempre, sim, não abriremos mão desse nosso direito. Esse ano, em julho, vamos brigar para ter o reajuste, ganhos reais, claro. Caso não aconteça, claro que nós vamos paralisar, porque é o direito dos trabalhadores, certo? E quero também apelar aqui à SMTT pela fiscalização do transporte irregular. Não existe, e se existe, está muito, muito tímida. Por quê? De frente ao sindicato tem 4 estacionamentos de transporte irregular. Ali no mercado é impossível se transitar. Não sou contra o táxi, mas sou contra o transporte irregular da qual eles fazem, certo? E a questão do VLT. Gente, o custo do VLT é de 1 bilhão e 200 milhões de reais. É um projeto muito caro. Poderia usar os TRBs. Então, é mais flexível, certo? E não tão limitado como os VLT. O custo do VLT é muito alto. O governo disse que vai implantar esse VLT. O IML não foi implantado, que é um custo tão pouco. Então, eu acredito que tem gente aí olhando comissão, querendo enriquecer atrás de comissão. O Ministério Público tem que ficar de olho. Os vereadores e a sociedade, porque é um custo muito alto, certo? Então, peço muito obrigado, agradeço pela oportunidade de manifestar, mas, viu, Tássio, tem que fiscalizar. Muito obrigado. Oi, próximo inscrito. Bom dia a todos e a todas. Eu sou representante ali da Grota do Andraújo, na região de Garça Torta e Riacho Doce. A minha comunidade fica ali por trás de Garça Torta e Riacho Doce, Grota do Andraújo. Tereza Neva já foi lá algumas vezes, né? O Chico também já conhece nossa comunidade. O Jorge também. Certo. Aí, aqui, a minha visão no sentido do transporte coletivo de Maceió, que além da quantidade de mais ônibus, tem que também haver um sistema de integração no centro da cidade, onde todas as linhas dos bairros possam se integrar ali e que o usuário ele possa andar toda a cidade com apenas uma passagem de ônibus, né? Por exemplo, eu moro na região norte, se eu quero ir lá no Tabuleiro, eu tenho que pegar um ônibus, descer no Poço ou no centro para pegar outro ônibus, outra passagem. Isso é injusto, gente, né? Eu morei em Cuiabá, morei 2 anos e meio lá em Cuiabá. O sistema lá é esse sistema de integração, né? Um sistema muito bom. E olha que Cuiabá, a população é menor do que a de Maceió. Se eu não me engano, é 500 mil os habitantes lá, né? Que passa aí de 1 milhão de habitantes. Então, isso tem que também ser implantado no sistema aqui, coletivo de Maceió. Se não for implantado, não vai adiantar, gente. Você pode botar a quantidade de ônibus que for na cidade, vai ficar muito mais carro na rua, e com esse sistema até diminui mais a quantidade de ônibus na rua, não é? E, puxando aí também um pouquinho para a minha comunidade é uma comunidade esquecida de políticas públicas e sociais, né? E, referente a transporte coletivo, nós lá somos quase 1.000 famílias, são 400 famílias na parte baixa, 600 na parte alta. 200 casas estão sendo construídas pelo projeto Minha Casa Minha Vida, que está sendo entregue agora no final do ano. E toda essa população que está vivendo lá está vivendo desassistida, sem transporte coletivo. Nós temos que andar de 1 a 3 quilômetros a pé para chegar ao ponto do ônibus. Aí eu acho que isso aí é desumano, desrespeitador. Então quero que a SMTT olhe para isso, né? Se está faltando algo que não dá para colocar o ônibus, então veja com a política pública, né? Pedimos aos nobres vereadores que dê mais uma olhadinha para aquela comunidade. Aquela comunidade está marginalizada. Parece mais que nós vivemos na África, gente. Pelo amor de Deus, né? Aqui no litoral norte de Maceió, vivendo uma situação dessa. Nós estamos numa briga desde 2010, junto ao Ministério Público. O Ministério Público entrou no caso para ver essa questão do transporte. E tem que sair esse transporte da comunidade. Porque essa comunidade está desassistida.
E não pode continuar assim. Aqueles que têm um pouquinho mais de condições estão tirando o dinheiro da feira para comprar uma moto ou comprar um carro, porque não tem transporte, né? É o meu caso também, estou fazendo o maior esforço do mundo para, no final, não comprar um carro velho, porque não tem transporte na comunidade. Se tivesse transporte, eu não ia comprar um carro. Para que eu ia comprar um carro? Né? Então, está aí meu apelo à SMTT, a todos vocês aí que podem fazer algo pela comunidade, que façam algo pela comunidade. A comunidade está lá, desassistida. Nesse presente momento, tem lá um bloqueio, estamos fazendo um protesto para ver se a prefeitura faz a pavimentação e se outros benefícios entram. Né? E o protesto não vai sair lá enquanto a prefeitura não der uma resposta para aquela comunidade, né? Por tempo indeterminado está lá. Eu agradeço a atenção de todos e muito obrigado. Beleza. A partir de agora eu vou chamar de 3 em 3, até para facilitar a questão do tempo, tá? O próximo é Leandro José dos Santos, Lívia Vanderlei da Silva e Antônio Otanário. Algum dos 3 se encontra? Qual o nome? Chama mais 3. José Roberto Ramos, Camila Maiara Farias, Daniel Moura Soares. Bom, só o Daniel está vindo, né? Então, vou chamar mais 2, tá? Vanessa Vassalo e Felipe Tadeu Salles Mota. Ok. O tempo, 5 minutos para cada um, ok? Já estou cronometrando aqui. Valendo. Bom dia. Eu trouxe 5 pontos, como o tempo é curto, né? Eu trouxe apenas 5 pontos para tratar, apesar das dúvidas serem muito maiores, serem muito mais dúvidas. Primeiro, o primeiro ponto que eu queria tratar é a questão da forma de participação. Essa audiência ela não é deliberativa, ela é consultiva. Então, nós estamos sendo ouvidos aqui enquanto sociedade, estão sendo anotadas as sugestões e eu acredito que depois dessa audiência vai haver uma outra audiência para que a prefeitura apresente o que foi acatado, o que não foi acatado e justifique aquilo que não foi acatado. O segundo ponto que eu queria tratar é a questão da forma como a licitação está sendo feita, das melhorias que vão ser apresentadas no transporte. Ao que parece, não vão ser aplicadas melhorias de imediato, o que está sendo dito. As melhorias só virão depois de 18 meses. Então, nós estamos licitando um serviço, que depois que o serviço for licitado, depois que as empresas forem escolhidas, é que a gente vai resolver como que esse serviço vai ser, como que ele vai ser, como é que vai ser feita a integração, como que vai ser como que o serviço vai se integrar com o VLT, com o BRT, com todos esses outros meios, E o terceiro ponto que eu queria tratar é a questão do tempo de duração da licitação. Foi apresentado que a licitação vai durar 25 anos. O plano diretor da cidade ele tem uma duração de 10 anos. Ele é revisto a cada 10 anos. Então, o plano de Maceió é de 2005, ele vai ser revisado agora no próximo ano, 2015. E como é que, se a gente revisa a lei maior da cidade, que é o plano diretor, a cada 10 anos, como é que a gente vai fazer uma licitação que vai durar 25 anos? Então, eu acredito que esse tempo de 25 anos só vai beneficiar os empresários, porque eles vão ter uma segurança jurídica durante 25 anos, que nós vamos ficar amarrados a essas empresas, e a cidade muda muito em 25 anos, a gente tem que ter uma reformulação menor, um tempo menor, que acompanhe o plano diretor da cidade. Inclusive, a Lei de Mobilidade Urbana, que é de 2012, essa licitação de transporte coletivo, ela já vem desde 2007, se arrastando desde 2007. Se ela já tivesse sido feita antes, ela não precisaria levar em consideração a Lei de Mobilidade Urbana, que é de agora de 2012. Mas demorou tanto tempo para ser feita que em 2012 foi feita uma lei federal, a Lei de Mobilidade Urbana, a Lei 12.587, e essa lei exige que as cidades com mais de 20 mil habitantes elas tenham um plano de mobilidade. E a exigência do plano de mobilidade é que ele seja feito em até 3 anos depois da lei. Então, é até o final de 2014. A gente tem até o final desse ano para fazer o plano de mobilidade. Se a gente não fizer o plano de mobilidade, a gente deixa de receber recursos federais. Está sendo anunciado o VLT, que vai depender de recursos federais, e se a gente não tiver plano de mobilidade, a gente não vai ter VLT na cidade. Então, uma outra crítica que eu quero fazer, como é que a gente está